Oi, gente, tudo bem? Eu tô narrando esse vídeo primeiramente porque o meu microfone tava sem bateria, então eu falei com o microfone, não adiantou nada. Então, assim, se a minha boca tá gesticulando alguma frase e eu tô narrando esse vídeo com outra frase, é por causa disso. Então, eu vou narrar tudo, mas assim, gente, vamos começar pelo começo, né? Óbvio. Eu tava querendo fazer aquela transição de euforia. Então eu queria fazer uma maquiagem totalmente brilhante, só que assim, gente, eu não tinha todos os produtos para fazer. E eu, Tereza, também não queria sair para comprar. Por quê, gente? Primeiro que assim, eu queria fazer com que eu tivesse dentro de casa, porque eu acho que assim, toda trend, toda transição, desafio de maquiagem, a graça é se divertir. Então assim, nada mais divertido que usar criatividade. E fora que também assim, gente, é, se eu fosse comprar para fazer a transição, eu ia comprar glitter de papelaria, porque seria o que ia estar mais perto de mim. Só que assim, gente, glitter de papelaria pode dar alergia? Pode. Então assim, caso você for usar glitter de papelaria, glitter de decoração para bolo, gente, pelo amor de Deus, testa na pele antes. E principalmente assim, se você é uma pessoa que já tem alergia a muitos produtos de maquiagem, eu te aconselho a comprar o glitter normal mesmo, de maquiagem. Ai, Teresa, mas se eu não tenho alergia, é pra eu testar? Também é pra vocês testarem, gente. Porque assim, eu. Vocês vão ver que eu vou colocar glitter na iluminador aonde está mais perto do olho. Então, assim, não é brincadeira. Gente, eu tô até com alergia no olho. Eu não Galera, sei se foi então, pra da fazer a maquiagem transição, ou se foi pra fazer a do maquiagem, alisante que eu eu passei no escolhi uma cabelo. personagem Que eu só, também ouvi que só dá que não alergia. Então, tem assim, eu tô na todos os dúvida. produtos pra fazer essa personagem. Mas E aí eu quero importante misturar também todo deixar mundo. bem claro. Então, as Esses sombras iluminadores que eu usei, gente, não brilhantes foram da iluminadores que eu MAC, comprei. Foi iluminador que eu fiz. acho que o Então, glitter como é que eu fiz eles? charruso, Eu peguei tem também, sombra, tem uma personagem que usa sombra batom brilhante, vermelho, iluminador e brilhante. eu vou me Misturei inspirar com nessas álcool, referências. que no caso Lembrando era que assim, perfume, porque eu tenho algumas eu não maquiagens tinha que achado estão na hora o álcool. no meu E ateliê, aí que depois fica eu coloquei um hidratante. Só que assim, gente, misturei o glitter com o álcool, aí ficou uma mistura homogênea. Depois eu adicionei um hidratante. Só que assim, quando você adiciona um hidratante, é importante você deixar no potinho e você deixar secar. Eu lerdo igual a porta, vocês já me conhecem. Assim, eu fiz 3 iluminadores. Só que um deles eu deixei num pote fechado. Na verdade, assim, os 3 eu deixei no pote fechado. Só que, pra minha sorte, o que eu usei no olho, eu coloquei num potinho de olhinho de cabelo. Então ele já tinha um buraquinho que era pra onde o olhinho saía. Então acabou que assim, o perfume evaporou todo. Só que nos outros potes não evaporou. Assim, no pote onde eu coloquei glitter, que era um pote de glitter antigo, ele evaporou por quê? Ele acho que deu alguma reação com o acrílico que ele quebrou e aí ele evaporou. Mas se não fosse isso, assim, tava o álcool lá até hoje. E o meu outro iluminador, eu coloquei num potinho de guache que tava tampado, fechadinho. Ele tá líquido até hoje, gente. Ou seja, ainda tem álcool. Acho que depois eu dublar esse vídeo, eu vou abrir ele e vou esperar ele secar. Mas assim, lembrando também, gente, maquiagem caseira é aquela coisa. É o famoso assim, comigo nunca deu errado, mas tome cuidado. Então, assim, eu já fiz misturinha que realmente deu errado. Deu mancha, ardeu, deu problema na minha pele. Só que essa misturinha em específico, eu acredito que não deu nada no meu olho. Então, assim, na verdade, eu tô na dúvida se foi a maquiagem ou se foi o alisamento que eu fiz recentemente. Porque, assim, o alisamento, ele me deu muita casquinha. Tipo caspa, mas realmente não é caspa, é só uma reação do alisamento. Então, acaba que, assim, eu não sei se foi isso ou se foi a maquiagem. Eu já, assim, já deixo pra vocês que maquiagem caseira é legal de fazer, é legal de fazer. Mas, assim, se você já tem muita alergia, eu aconselho você não mexer com isso. E se você ainda não tem alergia, faça e teste primeiro. Então, assim, sei lá, testa no braço, testa no rosto, testa em algum lugar que, assim,
Se der alergia, não fica tão ruim pra você. Dando um exemplo. Se você testar na testa e te der alergia, você vai ficar com uma mancha imensa na testa. Eu aconselharia, sei lá, se testar no pescoço, ou testar no colo, alguma coisa assim. Mas vamos ir pra maquiagem, eu já comecei aí, né, gente? Vocês viram que eu tava com muita ansiedade nesse dia, porque eu passei base até no meu olho. Nossa, Teresa, era pra fazer isso? Não, gente. É porque tava de noite, eu tava, ao mesmo tempo que eu tava animada, eu tava meio. Tava animada demais, é verdade. E aí eu passei base até no meu olho. Mas assim, gente, uma dica boa. Qualquer produto de maquiagem que cair no seu olho, não passa colírio. Ai, Teresa, por quê? Porque assim, tem colírio, acho que a maioria dos colírios que a gente compra na farmácia, eles têm alguma composição química que, misturado com a maquiagem, pode dar reação alérgica. Então, assim, o mais ideal é você usar soro fisiológico. Porque soro fisiológico é muito difícil, dar muito ruim. Entende? Então, assim, eu sempre uso soro fisiológico quando acontece isso. Ou quando entra maquiagem no meu olho, sei lá, pegar um demaquilante, alguma coisa assim, mas de preferência soro fisiológico. E aí eu tô passando base na cara. Quem, assim, percebeu, a base não é do tom da minha pele. Tereza, por que você não corrigiu? Gente, sendo bem sincera, assim, mesmo entendendo um pouco de colorimetria, eu, assim, se a base tá meio mais amarelada que o tom da minha pele, eu não tô muito aí não, gente. Assim, é aquela coisa, né? No dia a dia eu não corrijo. Aí, gente, eu tô mostrando um produto que é um contorno que eu fiz. E já saiu o vídeo aqui no canal, desse contorno. Só que assim, ele tá em cima do meu pó, por quê? O pote que eu coloquei o contorno que eu fiz, encheu. E aí sobrou um restinho, aí eu falei assim, vou tacar no pó. E assim, gente, ficou muito bom, porque o pó compacto que eu também fiz, ele absorveu o contorno que eu fiz. Então ele ficou uma coisa mais assim, é, mais cremosa, só que um pouco mais sequinho. Então assim, eu adorei esse contorno. Óbvio que assim, na pressa e não enxergando direito, eu fiz o contorno um pouco para baixo. Mas assim, se você tiver paciência, você faz um contorno aos poucos, vai esfumando tudo direitinho. É porque eu mesmo assim, fiz só olhando na câmera, na, no negócio do telefone e manchei. Mas assim, gente, também confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de aplicar produtos na lateral do meu olho, na lateral do meu rosto. Então, assim, eu até cheguei a começar a fazer curso de maquiadora, só que eu fazia nas outras pessoas. E pra mim é muito mais fácil do que fazer em mim. Porque eu tenho miopia e astigmatismo. Então, assim, 6 graus de miopia sem usar óculos, ter que ficar vendo no visor do telefone, tem hora que dá ruim mesmo, gente. Mas, assim, eu particularmente no dia a dia, se for fazer maquiagem, eu nem uso contorno, gente. Contorno é quando, assim, eu quero gravar vídeo pra vocês, eu tô com inspiração. Porque no dia a dia eu só passo um blush e é isso. Ainda torço pro blush ser brilhante pra eu economizar no iluminador. E aí eu tô selando o rosto, gente. Assim, esse pó compacto, como é que eu fiz ele também? Já aproveitando pra falar. Peguei amido de milho, misturei com álcool em gel 70, que era o que eu tinha, e também meu perfume, assim, era um perfume da Boticário. Confesso que era aquele perfume do Divertidamente, gente, que ele não cheirava muito. Aí eu falei assim, vou fazer maquiagem caseira pra dar uma utilidade. Só que chegou numa hora que eu fiquei com dó. Aí eu peguei álcool em gel. E assim, gente, eu achei que o álcool em gel, assim, deu uma textura bem boa. E aí eu peguei a maisena e misturei com álcool em gel. Aí depois eu misturei um pouquinho de base, que era uma base mais escura que o tom da minha pele. Só que assim, gente, eu misturei essa base no na misturinha que eu tinha feito antes, né? Porque, primeiro que o álcool, ele serve para dar uma intensificada na cor. Então, assim, tudo que você vai fazer de maquiagem caseira, que você mistura com álcool primeiro, dá uma intensificada na cor. E fora que, assim, a receita que eu tava vendo pedir isso.
Só que aí o que que pega? Eu não misturei com a base direito no, na misturinha de amido de milho com álcool. Então, eu não sei pra que essas motos passam nesse horário de noite. Deve ser entregador. Mas assim, gente, aí eu não misturei direitinho a base com amido de milho e álcool. E assim, ficou algumas partes que o pó compacto sai muito branco. Ou ele sai assim, exatamente o tom da minha pele. Então eu achei que ficou muito legal. Ficou tipo um mosaico. Entende? Tipo um mármore. E eu achei que ficou bom. Mas assim, gente, lembrando, é, mesmo se você for fazer maquiagem caseira, maquiagem que você vai comprar, sempre atenta na questão da tonalidade da sua pele. Ai, Tereza, mas eu posso usar o que eu quiser? Pode. Só que assim, gente, sempre que eu falo, o mesmo o tom de contorno que eu uso pra mim, muitas das vezes não vai servir em você. Então, assim, para peles mais clarinhas, vai ser um contorno assim muito forte. Para peles mais escuras, pode ser que assim, não seja contorno. Você usa aqui, esse tom que eu tô usando como contorno vira sua base. Então, assim, é sempre importante se atentar. Questão também de blush, essas coisas. Óbvio que assim, gente, eu sou a favor de. Existem coisas que ficam melhores para determinados tons de pele. Então, assim, vou dar um exemplo. Peles retintas se dão muito bem com dourado. Mas se você quiser usar prata na sua maquiagem, use. Tipo, não sou esse tipo de pessoa que, tem que é, é, fazer regra, essas coisas. Não, gente. Acho que assim, você usa o que você quiser. Óbvio que se você é uma pessoa que tem, é, depe- dependendo assim, de determinados tipos de maquiagem, quando você quer, sei lá, eu quero fazer uma maquiagem gótica. Não tem como você não falar que você não vai usar preto na maquiagem, entende? Tem tipo, estilos de maquiagem que, assim, pedem cores específicas, pedem técnicas específicas, e é isso. Vamos voltar aí pra maquiagem. Gente, passei um blush, depois passei um iluminador ali, em cima do blush, com o dedo mesmo, e depois eu passei esse mesmo, iluminador no, na pálpebra, pra dar uma selada. E aí, eu vim com esse iluminador, que era pra ser líquido, mas como vocês viram que o meu pote estava quebrado, ele secou e virou um iluminador mais cremoso. Foi isso que eu fiz. Só que assim, não dava pra aparecer nada. Aí eu falei assim, não, vou usar outra cor. Aí eu usei essa cor que é mais é um roxo com cobre. Só que assim, gente, eu confesso que eu podia ter usado uma cor que destacasse mais. Só que era assim, que eu tava tendo ali no momento e eu achei que ficou bonito. Outra coisa também, gente. Nem sempre eu selo o produto. Teresa, como assim? Quando você usa qualquer produto cremoso, o ideal seria você selar esse produto cremoso com produto em pó. Só que assim, gente, sei lá, se eu tô usando um blush cremoso naquele dia e eu passo um pó compacto, um, um pó, quer dizer, um pó solto, pra mim eu não vejo diferença não. Dependendo da maquiagem, eu não, assim, não vou ter paciência de passar um blush em pó, não tenho paciência. Aí, gente, eu tô pegando conta-gotas pra fazer o efeito de lágrima, que eu tive a ideia na hora. Só que confesso que era pro iluminador tá mais líquido e era pra eu ter insistido um pouco mais. Então, assim, cada bolinha que eu fiz era pra eu ter, em cima dessa bolinha, ter colocado umas 3 apertadas do conta-gotas pra deixar escorrer. Só que eu não fiz isso. Então, um lado, assim, ficou parecendo uma meleca e o outro ficou deu uma escorrida. Também uma coisa que ajuda é você aplicar e você levantar o rosto para deixar escorrer. Aí, ó. Aí escorreu. Fez uma lágrima, né, gente? Até minhas lágrimas tava economizando esse dia. E assim, gente, eu gostei dessa maquiagem de euforia, só que de novo, eu poderia ter usado cores mais vivas. Então, assim, poderia ter sido um azul, um verde,
sei lá, um vermelho mais escuro. Mas como eu tinha essas cores de iluminador líquido, foi no que deu, gente. E aí, eu tô olhando no espelho pra ver se eu consigo fazer mais lágrimas. Eu também olho pra cima porque, de novo, né, gente? É, esse iluminador líquido, ele tava líquido porque, como eu expliquei no início, o álcool não tinha secado. Então, assim, a doida aqui foi aplicar ele desse jeito. Ai, Tereza, eu não tenho essa coragem, de fazer desse jeito. Gente, eu também não recomendo. Assim, eu usei porque era o que eu tinha ali na hora. Mas o que que eu teria feito de diferente? Teria pegado o iluminador líquido que eu fiz, aquele que já estava seco, e teria colocado umas gotinhas de blindagem. Porque aí ia diluir, ou também uma bruma fixante, alguma coisa ali para transformar ele em líquido. Aí, gente, na boca eu tô passando um blush cremoso que eu fiz de novo, porque eu não tinha batom ali no momento. Então eu fiz desse jeitinho. E assim, gente, eu até que gostei.